Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Neste vídeo de hoje vamos dar prosseguimento naquele assunto que nós começamos na semana passada, falando sobre formatos de conteúdo que você deve utilizar na minha visão. Por que eu falo isso? Não porque eu tirei uma teoria aí de algum livro, né, bonito, mas porque são os formatos que tendem a funcionar com o meu perfil, com o perfil dos meus clientes. E eu acho que você pode se beneficiar também se você aplicar esse tipo de conteúdo. Então, só para você entender um pouco dessa lógica de produção de conteúdo. Semana passada, mentira, mês passado eu estava com um cliente que o faturamento dele não estava legal. Eu acompanho ele já há uns 5 meses na questão de posicionamento de conteúdo e imagem também. O faturamento dele não estava legal. Então a gente começou a quebrar a cabeça para entender por que ele não estava conseguindo bater as metas de faturamento, porque ele não estava conseguindo se manter no mesmo nível de dinheiro entrando, de caixa entrando. E a gente focou a nossa energia para resolver esse problema. A gente ficou testando 3 semanas conteúdos diferentes, hipóteses diferentes, validando com outros conteúdos que a gente já tinha postado e finalmente na terceira semana a gente conseguiu romper. Conseguimos voltar ao faturamento desejado, fizemos mais de R$ 8.000 em apenas 7 dias utilizando o perfil dele. É claro, patrocinando alguns conteúdos, né? Mas tudo, perfil, tudo conteúdo dentro do Instagram. Eu acho que ele nem chegou a utilizar gerenciador de anúncios, né? Para vender o seu próprio serviço. Você pode falar, poxa, cara, R$ 8.000 em uma semana, isso não é muita coisa. Olha, de fato tem gente que fatura 50 vezes isso em muito menos tempo, né? Tem gente que fatura 1 milhão em um dia. O Alex Formosa estava batendo recorde aí de faturar 100 milhões em um dia, com o lançamento de um livro, né? É fato. Mas por outro lado, tem gente que não fatura 8 mil nem em 2 meses de trabalho. Né? Então a gente tem que sempre se colocar isso em perspectiva do lugar que a gente está. Né? Então, beleza. Por que eu estou falando isso? Porque existem formatos de conteúdo que vão acelerar os teus ganhos. Existem alguns formatos que eles tendem a dar certo. São estruturas que eles, digamos, você não vai precisar perder tempo com a estrutura se você souber a estrutura. É mais fácil rechear essa estrutura do que pensar num conteúdo do zero. É claro que rechear o conteúdo também vai ser difícil. Não existe trabalho que seja fácil dentro do digital. Né? Precisa de esforço. Mas se você tiver o framework correto, olha só essa palavra, framework. Vamos falar em português? Alô, Cintia Chagas. Se você tiver a estrutura correta, você vai conseguir acelerar os teus resultados. Primeiro tipo de conteúdo que eu quero falar aqui contigo é o conteúdo de comentário sobre alguma questão cultural. A gente poderia dizer que é uma análise cultural. Esse formato está muito em alta, principalmente no Instagram. Quer dizer, eu só falo sobre o Instagram aqui. Né? É a única rede social que eu tenho alguma credibilidade para falar, porque é a única que eu gerei algum resultado significativamente expressivo. Quer dizer, relativamente expressivo, essa é a palavra. O comentário de uma trend cultural é basicamente você pegar algum fenômeno social que esteja acontecendo na cultura, que esteja em alta, e entregar uma análise profunda sobre esse conteúdo. Esse tipo de conteúdo está sendo muito feito com IA. Então você tem que tomar cuidado para não ficar com cara de IA. Por exemplo, quem cresceu muito o perfil com esse tipo de formato é a Thay Dantas e uma página no Instagram que chama Brands Decoded. Eles falam basicamente só sobre tendências culturais e eles trazem uma profundidade ao comentar sobre essas tendências. Algumas coisas que você precisa se atentar em relação a esse tipo de conteúdo aqui. A profundidade que eu digo, quando eu falo que tem que ser um comentário profundo, né, uma análise profunda, não é uma análise profunda nível artigo científico, nível artigo acadêmico, né, nível livro de marketing, não. Por quê? Instagram não é lugar de conteúdo profundo. Instagram é lugar de entretenimento. Então tem que ser um negócio leve, tem que ser um negócio que seja denso, mas ao mesmo tempo não muito denso. Então é denso para os padrões do Instagram. É isso. Denso para os padrões do Instagram. Não adianta só ter uma opinião meio formada, não. Você tem que ir a fundo na causa. Então, esse tipo de formato é legal se você já tem uma matéria-prima. Então você pega um artigo denso e você pode resumir, dando a sua opinião, dando a sua visão. Esse tipo de conteúdo tem dado muito certo. Um detalhe, eu nunca vi esse conteúdo performar bem, trazer bastante engajamento, trazer venda, se ele não tiver uma estética boa, uma estética premium. Então tem que ter uma boa imagem,
Tem que ter um design mais elaborado aí. Não adianta fazer que nem os outros conteúdos que a gente comentou aqui, tipo lista, tipo carrossel de storytelling, que é mais texto e imagem simples. Não adianta, tem que ter uma preocupação estética, tá? Então, tenha isso em mente. Em segundo lugar, a gente pode falar sobre o conteúdo que é análise de notícia. Análise não, opinião. Opinião seria uma palavra melhor. Isso é basicamente você pegar uma notícia que está em alta, sei lá, Rainha da Inglaterra morreu. Essa notícia não está mais tão em alta, né? Mas só para você entender. E falar sobre isso. Aqui, sim, é diferente do conteúdo de análise, porque não tem que ser algo profundo. É algo bem superficial. A sua opinião pode ser trazendo um viés de como que você resolve o problema nessa área, nesse universo. Ou você pode simplesmente postar a notícia e deixar a sua audiência comentar sobre isso. Tem algumas páginas que eu vejo que utilizam muito isso. Elas pegam uma notícia, publicam ali, nem dão opinião, não falam nada, simplesmente deixam as pessoas comentarem sobre isso. Então, é um tipo de conteúdo para gerar mais engajamento. É isso que as páginas de fofoca fazem. Né? Página de fofoca faz basicamente isso. Solta a notícia de forma imparcial, não dá opinião, não fala se está certo, se está errado e deixa as pessoas comentando sobre. Então, o algoritmo vai entender que está gerando discussão, está gerando engajamento, vai mandar para mais pessoas. É claro, se você pegar uma notícia que faça sentido para a audiência que você está construindo. Então, por exemplo, semana passada teve aquele caso do maromba Tadala Felas. Não sei se você conhece esse cara, mas ele é um cara aí do universo do Léo Stronda, do Renato Cariani, dessa galera fitness. E ele entrou pro nicho adulto. XXX, para não dizer outra coisa, para o vídeo não ser derrubado aqui. Ele entrou, começou a fazer vídeos do mal, digamos assim. Vídeos adultos, aí ó, vídeos adultos. E eu tenho um cliente que fala sobre vencer o vício na pornografia para homens católicos. Então essa notícia casava perfeitamente para esse caso, entendeu? Então é uma questão de você entender aquilo que faz sentido e fazer uma aplicação com o teu contexto. Eu já vi fotógrafos querendo utilizar essa artimanha de uma forma que não é tão interessante porque o contexto não faz parte daquilo que a pessoa está falando. Então, na época que estourou aquela guerra do Hamas com Israel, eu vi fotógrafos pegando dessa notícia para tentar vender o serviço. Só que, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que você vai linkar de guerra do Hamas com serviço de fotografia, sabe? Se você conseguir fazer uma conexão, que claro que dá para fazer, mas se você conseguir fazer, vai ficar forçado. Então tenha esse cuidado de de estar no ambiente, estar no contexto sobre o qual você está falando. Terceiro tipo de conteúdo que eu quero falar aqui com você, que é um conteúdo que também gera um impacto muito forte, é o conteúdo de contraste. De você colocar duas informações ou duas imagens muito contrastantes uma com a outra e fazer ou uma crítica sobre uma delas, ou engrandecer uma delas, ou falar sobre como uma delas consegue um resultado diferenciado, ou simplesmente fazer o contraste e deixar as pessoas tirarem as próprias conclusões. Como assim? Basicamente é você pegar aí o seu assunto, lembra? Quando a gente fala de nicho, a gente está falando de assunto. Nicho não é arquétipo, nicho não é a persona ideal, não perca tempo com isso. O seu nicho é o seu assunto. Então pega aí o seu tema, o seu assunto e você pega duas coisas contrastantes e coloca isso em imagem e fala sobre isso. Vou dar um exemplo. Um conteúdo que funcionou muito bem, não foi eu que fiz esse, mas eu vi na época aí das eleições, era uma análise, era a comparação do relógio do Lula com o relógio do Bolsonaro. Então um custava, sei lá, 50 mil reais e o outro custava 300 reais. Quando você coloca essas duas imagens contrastando uma com a outra, isso automaticamente gera curiosidade, porque é um pouco escandaloso. Então esse conteúdo de contraste, ele pode ter um pouquinho de escândalo, ele pode ser provocativo. E aí nesse exemplo de conteúdo do relógio do Bolsonaro ou do Lula, olha as possibilidades que você poderia utilizar. Como eu falei, você pode fazer uma crítica, você pode fazer um elogio, né, engrandecer, você pode ser neutro. Então, por exemplo, peguei as duas imagens, coloquei ali, e o desenvolvimento do conteúdo poderia ser: olha só como o Bolsonaro é humilde e virtuoso e o Lula é um ladrão. Então estou engrandecendo o lado do Bolsonaro. Eu poderia, e ao mesmo tempo criticando o Lula.
mas eu poderia fazer simplesmente uma análise meio impessoal, não moral. Por exemplo, falar assim, é por isso que o Lula utiliza um relógio de 30 mil reais. Faz parte da construção de branding dele. Eu não estou falando que eu concordo com o fato dele ter um relógio, ou sei lá o que, eu não concordo com a agenda dele, mas eu estou reconhecendo algo de bom que ele utilizou na campanha de marketing de construção de branding dele, percebe? E a outra opção seria gerar esses contrastes e pedir a opinião da audiência. Então, eu estou sendo imparcial. O que você pensa sobre isso? Você acha que é correto um presidente utilizar um relógio de 30 mil reais? Ou, do outro lado, você acha que é correto o líder de uma nação utilizar um relógio simples? Entendeu? Então, se você pegar esses três conteúdos, aliar aqueles que eu falei no outro vídeo, os outros três formatos de conteúdo, lembrando, os outros três são listas, storytelling prático, onde você contextualiza com uma pequena narrativa e dá um passo a passo implementável, e a dor impactante. Se você unir esses 6 conteúdos, você vai ter conteúdo para a semana inteira. Então, um de cada formato, e você vai testando para ver qual formato funciona melhor com o seu perfil. Quando você encontrar o formato, replica, 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 replica. Criação de conteúdo não é falar 1000 coisas diferentes. É falar 1000 vezes a mesma coisa de uma forma diferente. Esse que é o grande X da questão. Isso facilita muito se você tiver um formato para te nortear. Entendeu? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que possa te ajudar. Muito obrigado pela sua atenção. E a gente se vê numa próxima.